Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É uma alegria, mais um domingo, termos a oportunidade de, como povo de Deus, estarmos reunidos para celebrar, para adorar, para prestar o nosso culto àquele que é o único digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao verso 21. Os irmãos que estão nos acompanhando nessa série expositiva da carta aos Efésios, é porque eu e o pastor Ivan acabamos passando batido desta porção, mas o nosso desejo é que todo o texto sagrado do livro de Efésios seja exposto. Então, acho que o pastor Ivan já estava quase no capítulo 6, mas a gente vai voltar para esta porção, que certamente Deus tem muito a falar aos nossos corações. Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 21, que diz a palavra do Senhor: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando ao coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-os uns aos outros no temor de Cristo. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, por este momento. Queremos Te exaltar, Te bendizer, glorificar o Teu santo nome, Pai. Senhor, eu quero me apresentar diante de Ti, Senhor, como um pecador redimido pela Tua graça, e Te clamar, Senhor, que a Tua luz alcance a minha mente para que a Tua palavra seja exposta com fidelidade, com o único objetivo de promover a glória de Cristo Jesus. E que o Senhor venha preparar os nossos corações para aquilo qual o Senhor quer ensinar à Tua igreja. É assim que eu Te oro e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, esta porção da palavra do Senhor é um texto muito rico e, ao mesmo tempo, um texto muito conhecido e muito mal compreendido acerca do enchimento do Espírito Santo. É interessante que o verso 15, ele fala: portanto, vede prudentemente como andais. O contexto imediato que antecede, estava falando justamente acerca dos frutos da luz e das obras das trevas. E agora o apóstolo Paulo faz essa conexão: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. É interessante, igreja do Senhor, que os filhos da luz, eles despertam para o perigo das trevas e procuram viver de acordo com a luz. Eles devem procurar viver de acordo com a vontade de Deus revelada. Mas eles não fingem que não há perigo real ao seu redor. Todos nós sabemos que existem perigos. E é interessante que, de fato, os prudentes eles devem se examinar com frequência
e rigor a sua mente, o seu comportamento, as suas palavras e as suas ações. Ele deve, de fato, investigar as motivações do seu coração. O homem prudente deve viver de uma forma cautelosa, ponderada, para que de fato a luz de Cristo brilhe não apenas no seu coração, mas irradie através dos seus atos e das suas condutas. Muitas vezes se tem a ideia que o cristão está num parque de diversões, num belo e lindo jardim de rosas, mas na verdade nós sabemos que nós estamos numa guerra espiritual. E nós temos de estar preparados para guerrear. E o Senhor tem nos ofertado todos os instrumentos para que de fato possamos triunfar em Cristo Jesus, para testemunhar acerca do seu poder. Nós devemos procurar sempre fechar as brechas nas áreas de maior vulnerabilidade. É interessante que todos nós temos algumas áreas que somos mais voláteis, mais vulneráveis, que estamos mais suscetíveis a contrariar os desígnios e a lei do Senhor. Alguns irmãos, nos seus acessos à internet, outros são dados à bebida, palavras descabidas, mentiras, um temperamento completamente descontrolado. Provérbio 13:16 diz: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O conhecimento, meu irmão, é um bem inalienável que ninguém pode roubar de nós, especialmente o conhecimento revelado pelo próprio Deus em sua palavra. Mas existe uma diferença, não basta apenas ter o conhecimento, porque o homem prudente, à luz das Escrituras, ele tem o conhecimento, mas ele também procede de acordo com este conhecimento em sua vida. Sabedoria é exatamente isso, aplicar da forma correta, à luz das Escrituras, o conhecimento pelo qual Deus tem nos ofertado. Porque não basta apenas saber. Lá em Tiago 1:22, o texto diz: não sede apenas ouvintes, conhecedores, mas sim praticantes da palavra de Deus. Como prudentes, nós devemos praticar a palavra do Senhor. Somos desafiados e encorajados pelo próprio Senhor a nos enchermos do seu Espírito, para que de fato possamos cumprir plenamente a sua palavra. Já o tolo, meus amados irmãos, é aquele que rejeita o conhecimento, que age impulsivamente, que fala sem conhecimento, que age de forma inconsequente, que difunde a sua tolice e provoca desconforto com as suas ideias, que se rebela, que machuca as pessoas com a sua agressividade, achando que está completamente certo. Atentem bem, igreja do Senhor, uma das principais características do homem prudente é que ele é uma pessoa ensinável. Ou seja, ele está aberto e receptivo para receber conhecimento, que muitas vezes se opõem, colidem com os seus pressupostos, com as suas crenças, com as suas pseudo-verdades. E como desdobramento, o homem prudente aceita a correção como parte da construção do conhecimento apresentado por Cristo. Já o tolo,
Ele é dono da sua razão e dono da sua verdade. Ele não aceita ser confrontado pela verdade absoluta. Ele não aceita correções. Ele não é ensinável. Ele é indisciplinado, rebelde. E sempre quando confrontado com a verdade, tenta se justificar num ato de autojustificação. Como nós temos nos comportado na nossa caminhada cristã? Como prudentes ou como tolos? O texto segue no verso 16 dizendo: remindo o tempo, porque os dias são maus. O homem prudente, ele também vive de maneira cuidadosa, porque ele tem uma missão. Ele sabe quem é em Cristo Jesus. Ele tem um propósito definido. Ele não está errante. Ele tem um Senhor que governa a sua vida. E o seu desejo intenso é que a luz de Cristo brilhe em outras pessoas através da sua vida. Por isso o apóstolo Paulo exorta e diz: remir o tempo, porque os dias são maus. O termo remir vem de uma palavra grega que significa reaver algo do poder de outro mediante o pagamento de um preço. É necessário se pagar um preço. E ciente de que os dias são maus, nós pagamos o preço necessário na nossa vida para que Cristo brilhe em nós e por nós. Vivemos com zelo, não para mostrarmos que somos santarrões, não, mas porque o nosso referencial é Cristo Jesus e Ele é santo. Nós devemos fazer não por nós mesmos, mas tendo sido remidos pelo sangue de Cristo Jesus, agora nós remimos o tempo para Ele, para aproveitarmos no máximo todas as oportunidades para que Cristo Jesus seja conhecido, inclusive pela nossa submissão à sua palavra, numa vida prudente. Mas será que de fato nós estamos redimindo o tempo? Será que de fato estamos nos empenhando para viver de uma forma que agrada ao Senhor? O texto segue dizendo: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Todo aquele que de fato procura e tem o objetivo de ver o esplendor e a glória de Cristo, também vive com entendimento, porque ele tem a sua missão bem definida e estabelecida. E por amor a Cristo nós não podemos ser insensatos. Antes, prudentes, devemos procurar e compreender qual a vontade do Senhor, como diz o texto. E tal compreensão, tal entendimento, nos fornecerá instruções claras de como devemos viver, pensar e agir em todas as esferas de atuação da nossa vida. Igreja do Senhor, o cristianismo não se resume ao culto solene, não. Isso são aspectos fundamentais da vida de um cristão. Buscar tal conhecimento,
Para que tal luz de Cristo brilhe na vida das pessoas, elas precisam conhecer a vontade de Deus que foi revelada, registrada, preservada e traduzida, para que nós tivéssemos acesso pleno às Escrituras, para que de fato possamos nos submeter ao Senhor. A palavra de Deus é atemporal. Ela não precisa ser ressignificada. Ela não precisa ser modificada. Ela não deve ser questionada, porque é o poder de Deus. É a fonte absoluta de conhecimento. Mas estamos vivendo numa época onde o relativismo tem tomado conta das igrejas. E querem relativizar a autoridade das Escrituras. Calvino já dizia que a Bíblia, que a palavra de Deus, é o cetro pelo qual o Rei dos Reis governa a sua igreja. Não são por pensamentos, não são por filosofias, mas pela palavra do Senhor revelada para a sua igreja. E o texto segue dizendo, no verso 18: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele chega no cerne daquilo que ele está apresentando. A questão agora ele trava e levanta acerca da embriaguez ou enchimento do Espírito Santo. Esse texto é um texto muito discutido, muito debatido, com muitas nuances. Mas nós temos de ser fiéis àquilo pelo qual o Senhor registrou e desejou comunicar à sua igreja. E também temos de ser honestos que em parte nenhuma das Escrituras é condenado o uso do vinho, mas é condenado o abuso, o consumo excessivo e desregrado. A própria palavra do Senhor, em algumas porções, recomendou o uso do vinho como uma forma medicinal. O primeiro milagre de Jesus ocorreu na bodas de Caná, onde ele multiplicou o vinho. Agora, o abuso do vinho é reprovado nas Escrituras. O abuso ocorre quando a utilização, a ingestão descamba para o excesso. Quando o indivíduo passa a ser dominado pelo vinho. Quando o uso do vinho torna-se algo que venha ofender a consciência do irmão mais fraco. Quando venha comprometer o testemunho cristão em meio do povo de Deus. Em Romanos 14, 23, mostra que o abuso do vinho, quando existe qualquer dúvida na mente da pessoa, se de fato aquilo é positivo ou negativo, é recomendável se abster. Agora, igreja do Senhor,
Alguns podem até agora estar dizendo, então o senhor está recomendando o uso do vinho e da bebida alcoólica? De forma alguma. A ingestão, a abstenção é muito mais segura do que a ingestão moderada. Quando nós nos abstemos de ingerir a bebida alcoólica, nós não corremos o risco de incidir em todos esses pecados que estão relacionados com o consumo do vinho e da bebida alcoólica. Para que não ocorra o risco do excesso e sermos dominados pelo efeito inebriante do vinho, é melhor a abstenção. E agora eu falo de uma forma mais especial aos irmãos que aqui estão, que já foram dados ao vinho, como eu já fui. Recomendo com todo o coração, com temor e tremor, diante de Deus. É muito mais prudente, muito mais sábio, nos abstermos por completo, do que andarmos numa linha muito tênue, onde infringir e pecarmos contra o Senhor. Nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo, de nos enchermos do Espírito Santo, de nos enchermos de Cristo Jesus, de termos a nossa mente e os olhos iluminados, capacitando-nos a entender a plenitude do plano redentivo do Senhor para as nossas vidas. Qualquer que seja a manifestação que acompanha a plenitude do Espírito, uma coisa é essencial que não pode ficar de fora. Se é o Espírito de Deus de fato que está agindo, Cristo será o alvo, o centro, o conteúdo, a plenitude de tudo. E o texto diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. É necessário nós também elucidarmos, meus amados irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade. É importante nós termos essa consciência de enfatizarmos a terceira pessoa da Trindade, de enfatizarmos a pessoalidade do Espírito Santo. Porque alguns pensam que o Espírito Santo é um tipo de gás celestial que desceu do céu, que ele desce e enche, contamina o ambiente como se fosse uma bomba de gás, que todos inalam aquele cheiro e são tomados. Alguns pensam que o Espírito Santo é apenas um vento, e muitos deles sopram, objetivando lançar esse vento nas pessoas, para que essas pessoas de fato sejam cheias do Espírito de Deus. Outros acreditam que o enchimento do Espírito Santo é uma espécie de energia celestial, onde descargas elétricas são emanadas, gerando convulsão, choques e reações que muitas vezes não glorificam a Deus e envergonham o Evangelho. Nos enchermos do Espírito Santo é de fato nos submetermos ao domínio pleno do Espírito Santo, de uma forma tão plena, tão intensa, tão completa, que todas as áreas das nossas vidas
ficam sob a influência e o domínio e o governo do Espírito Santo. Isso promove alegria, amor, paz, os frutos do Espírito, domínio próprio, mansidão. Nós começamos a externar tais frutos, porque de fato o Espírito de Deus passa a dominar as nossas vidas. O conceito de ser cheio do Espírito significa ser controlado pelo Espírito, está bastante claro no próprio texto que acabamos de ler. O apóstolo Paulo escreveu em um contexto onde a embriaguez era muito comum entre o povo pagão, entre os habitantes de Éfeso, especialmente por uma festividade bastante conhecida do deus do vinho, do deus Baco, onde as pessoas reunidas nesse grande evento, onde ingeriam de forma exacerbada, abundante, sem limites, e se embriagavam, eram completamente dominadas pelo vinho. E essas festas eram regadas por muita dissolução, luxúria, lasciva, relações indignas. Daí a expressão moderna de bacanal, quando se refere a um evento de promiscuidade, bebedeira, imoralidade sexual. A embriaguez, ela consistia e consiste no domínio e no controle de alguém pelos efeitos do álcool. Quando alguém já está embriagado, o álcool já subiu e dominou a sua mente através da corrente sanguínea. E já dominou de tal forma que as suas palavras, as suas reações, emoções, decisões serão realizados sobre o controle do álcool em sua vida. A pessoa embriagada, ela perde a noção do senso. A pessoa embriagada, ela não tem a consciência e a percepção daquilo que está realizando, muitas das vezes. Ela perde todo o controle da sua vida, pois ela está dominada por um agente exterior, que é o álcool. Enquanto uma pessoa controlada pelo Espírito Santo terá suas palavras, suas ações, suas reações, seus sentimentos de tal maneira influenciados pelo próprio Deus, que eles refletirão o caráter santo do Espírito do Senhor. Quanto mais submetido ao controle do Espírito Santo estivermos, mais domínio próprio teremos, diferentemente da embriaguez. Sermos cheios do Espírito Santo é submeter-nos ao seu controle de tal maneira que todo viver seja influenciado, controlado, governado e presidido por Ele. Será que de fato, irmãos, tudo nas nossas vidas estão sob o pleno controle do Espírito Santo de Deus? Uma das consequências do controle do Espírito Santo de Deus é que ele promove a santidade em nossas vidas. Uma das evidências que de fato uma pessoa é controlada, dominada pelo Espírito Santo de Deus, é a santidade em sua vida. É justamente o resultado do controle, a expressão da nossa vida
em obedecermos à vontade de Deus. E quando se fala em conhecimento, quando se fala em palavra, nós estamos falando das Escrituras. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 16, disse: a palavra de Cristo habite em vós, ricamente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Possivelmente o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses no mesmo período que escreveu aos irmãos de Éfeso as epístolas da prisão. Ser cheio do Espírito Santo é um mandamento absoluto para todo o povo de Deus. Não ser cheio do Espírito Santo é uma desobediência, um mandamento expresso do Senhor. A palavra de Deus deve habitar ricamente em nossas vidas, e não pobremente em nossos corações. Nunca tivemos tanta oportunidade, meus irmãos, de ter tanto acesso ao conhecimento do Senhor. Traduções e mais traduções, versões e mais versões no nosso idioma. E nunca se viu um analfabetismo bíblico tão intenso como nos nossos dias. Ser cheio da palavra de Deus promove conhecimento. Nós não podemos adorar, nós não podemos prestar um culto, nós não podemos obedecer se nós não conhecemos a vontade do nosso Senhor. A relação entre a obra do Espírito e as Escrituras sempre caminharam lado a lado. Não existe ser cheio do Espírito Santo de Deus afastado da palavra do Senhor. Desde a Reforma Protestante, Lutero, Calvino, entre outros grandes, enfatizavam a necessidade do conhecimento da palavra de Deus. Na Reforma Protestante foi conquistada a possibilidade do leigo, do comum, interpretar as Escrituras, o princípio do livre exame, porque anteriormente só a igreja medieval tinha o poder de ler e interpretar as Escrituras de acordo com as suas conveniências. Mas no meio da própria Reforma Protestante, surgiu um grupo denominado os entusiastas, que eles queriam substituir a verdade absoluta da palavra de Deus por novas revelações, por interpretações subjetivas, querendo dar uma super espiritualidade que ia de encontro aos ensinos das Escrituras. Meus irmãos, o movimento sempre ocorreu, mas nós devemos nos debruçar, meditar, labutar na palavra do Senhor para sermos cheios do seu Espírito. Reações físicas, como chorar, cair no chão, se contorcer, pular, de forma descontrolada, jamais foram encorajadas pelas Escrituras e nem mesmo apresentadas como um sinal de espiritualidade de Deus. De forma semelhante, nos avivamentos históricos, de fato houveram reações físicas, porque nós somos uma plenitude. Mas as reações físicas eram fruto
da exposição da palavra de Deus, que entrava em corações e promovia grande arrependimento, quebrantamento, verdadeiro prostramento diante do Senhor ao se depararem com tais verdades. Na Irlanda, na cidade de Skype, pastores batistas e presbiterianos foram tomados por fenômenos físicos. Eles se contorciam ao serem confrontados com a verdade do Senhor em suas vidas. Quando Jonathan Edwards pregou um dos sermões mais conhecidos dentre toda a cristandade, pecadores nas mãos de um Deus irado, a palavra foi tão impactante por um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que as pessoas se prostravam, se ajoelhavam, gritavam ao visualizar o horror do inferno e da condenação eterna. As pessoas viam aquilo com tanta vividez, com tanta veracidade, que alguns dos relatos dizem que se agarravam nas pilastras com medo de tudo aquilo, do enfrentamento do juízo eterno de Deus. As pregações de John Wesley, George Whitefield e outros grandes pregadores da história, outros puritanos, geravam reações físicas, porque as pessoas se conscientizavam de uma forma tão intensa e nunca vivenciada do caráter santo da lei de Deus e dos horrores da ira e do juízo de Deus contra o pecado. Atualmente, meus irmãos, nós presenciamos pregações superficiais, sem teologia bíblica, sem Bíblia, antidoutrinárias, que giram em torno de versículos descontextualizados, recheados de experiências pessoais, que fogem à centralidade da palavra e de Cristo, muito movimento, um sincretismo litúrgico, onde elementos de outras religiões são inseridos no culto, na liturgia, onde o que vale mesmo é sentir, é se arrepiar, é ter experiências subjetivas. E muitas pessoas se imaginam que de fato é o mover de Deus, é o mover do Espírito, é o enchimento, é o derramamento do Senhor. Devemos ter muito cuidado, igreja do Senhor. Fomos criados e dotados de sentimentos, de emoções, mas devemos ser vigilantes e não sermos manipulados por pregações e ensinos aparentemente bíblicos, que até citam textos das Escrituras fora do seu contexto, para construir uma mensagem emocionalista, que mexe com o nosso ego, que mexe com as nossas estruturas, mas que nos conduzem a caminhos opostos ao verdadeiro conhecimento da palavra do Senhor e da centralidade das Escrituras. Uma boa retórica, técnicas psicológicas, a musicalidade excessiva, nos conduzem para caminhos, podem nos conduzir para caminhos perigosos de uma falsa espiritualidade e de um falso enchimento do Espírito Santo de Deus. Não estou aqui dizendo de forma alguma que nós não sentimos, que nós não temos emoções. Sim, sentimos, choramos, nos alegramos, somos impactados pela presença de um Deus vivo que se manifesta de forma gloriosa no meio da sua igreja. Mas existe muito fogo estranho, muito falso ensino, muito movimento e pouco quebrantamento, arrependimento e confissão de pecados. É interessante, meus irmãos, que o texto não sugere ou apenas recomenda que os crentes devem ser cheios do Espírito Santo de Deus,
mas sim é uma ordem, um imperativo. Enchei-vos está no imperativo. Não é uma opção. Todo cristão genuíno que nasceu em Cristo Jesus deve buscar diariamente ser cheio e dominado pelo Espírito Santo de Deus. E é interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo que é preciso que tomemos as providências necessárias para que não haja quaisquer barreiras espirituais colocadas por nós ao controle do pleno do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Sabe como? A ordem, o imperativo está em tempo presente. Se trata de uma ação contínua e repetida. Uma tradução literal do texto no original diria: sede continuamente enchidos pelo Espírito Santo. É dia após dia, meu irmão. Como costumo dizer, a salvação é um ato único. Quando nós cremos, só somos declarados justos diante de Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas sermos cheios do Espírito Santo é um processo contínuo. E é interessante, meus irmãos, você vai concordar comigo. Todos nós temos a plena consciência dos períodos que estamos vivendo mais ou menos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, são nos períodos que nós mais lemos a Bíblia, mais oramos, mais santo ficamos, mais intolerantes contra o pecado. São nos períodos que nós mais desejamos nos envolver com as atividades do reino, com a mordomia cristã, como foi falado hoje pela manhã. Quando o nosso coração pulsa falarmos acerca de Jesus. Somos mais altruístas, mais desapegados com as coisas aqui da terra. Mas quando estamos vazios do Espírito Santo, nós nos tornamos mais toleráveis ao pecado. Negligenciamos a leitura da Bíblia e da oração. Nos tornamos mais insensíveis, menos amorosos, mais rudes, grosseiros em nossos relacionamentos. As coisas aqui da terra passam a governar o nosso coração, a nossa energia, o nosso tempo e os nossos recursos. Negligenciamos a família. Deixamos de exercer o sacerdócio do nosso lar, de comandar. Para sermos cheios do Espírito Santo, primeiramente é necessário resolvermos o problema do pecado. É interessante que o texto que lemos, ele não começa o versículo imediatamente com a ordem enchei-vos do Espírito, mas com outra ordem: não vos embriagueis com vinho. Ou seja, o primeiro ato é resolver o problema do pecado, da embriagadez, para depois se encher do Espírito Santo. Nós precisamos tratar da questão do pecado para em seguida tratarmos da questão da plenitude do Espírito Santo. Porque ninguém pode estar bêbado e cheio do Espírito Santo. Sob o controle do vinho e sob o controle do Espírito. E é interessante, meus irmãos, que o vinho pode ser substituído facilmente por outros pecados. Pelo sexo. Nós somos bombardeados todos os dias com níveis altíssimos de pornografia na mídia, nas redes sociais, provocados pela nossa cultura. Somos agredidos pela pornografia explícita, em especial nas redes sociais.
E será que nós temos cedido a tais tentações? Porque ninguém pode ser controlado e dominado por desejos espúrios, pecaminosos sexualmente e ser cheio do Espírito Santo. Antes de sermos cheios, de pensarmos em sermos cheios do Espírito Santo, é necessário que haja arrependimento, confissão e abandono dos pecados que têm assumido o trono do nosso coração. Troque o vinho por dinheiro. Pessoas que são dominadas pelo dinheiro. A própria palavra do Senhor diz que nós não podemos servir ao Senhor e ao dinheiro, ao Senhor e a mamon. Pessoas que, em vez de usufruir do dinheiro, tornam-se escravas do dinheiro. O vinho pode ser substituído pela palavra de rancor ou inveja. Nós não podemos ser dominados pelo Espírito Santo, mas guardar rancor, mágoa, ressentimento e inveja nos nossos corações. Congrega na mesma igreja e tem raiva, inveja do irmão, do ministério do irmão, dos dons e talentos do irmão. É incompatível tais sentimentos com a plenitude do Espírito Santo. O vinho pode ser substituído por hábitos escravizadores em sua vida. Não podemos ser dominados pelo Espírito Santo se tais pecados ainda reinam em nosso coração. A mentira, a fofoca, a ausência de contentamento, a arrogância e muitos outros pecados que ainda permeiam em nossos corações. Eu ouvi uma certa ilustração, achei bastante interessante. Que havia uma senhora que há anos não tomava banho nem trocava de roupa. E aquela senhora, ela exalava um cheiro muito forte. E quando ela entrava, todas as pessoas sentiam aquele cheiro repulsivo. E certa vez, ela chegou com um vestido muito bonito, que chamou a atenção de todas as pessoas. O vestido era muito bonito, a capa era muito bonito, mas o cheiro permanecia absolutamente o mesmo. Não adianta nós trocarmos apenas a capa, meus irmãos. Isso não funciona com Deus. Ele detecta facilmente o cheiro do pecado e da iniquidade existente em nossas vidas. Ele vê os trapos de imundícia do nosso pecado não resolvidos, que são lançados debaixo da fachada da limpeza que apresentamos nos nossos relacionamentos. Antes de qualquer coisa, nós devemos resolver a questão dos trapos imundos da nossa vida, do nosso relacionamento sujo, do nosso linguajar impuro, dos nossos pensamentos lascivos, das nossas condutas que estão atentando contra a santidade do nosso Deus. O caminho para sermos cheios do Espírito Santo é simples. É resolver a questão do pecado e esperar usando os meios de graça pelos quais o Senhor tem nos concedido, que de fato Deus venha controlar e governar todas as áreas das nossas vidas. Eu não sei, meu amado irmão, o que tem impedido do Espírito Santo de Deus governar plenamente a sua vida. Não sei se é o álcool, a mentira, a escravidão sexual impura. Eu não sei qual o pecado que ainda insiste em reinar no seu coração. Mas de uma coisa eu posso lhe afirmar de forma categórica: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós estamos diante de um Deus gracioso e misericordioso,
Um Deus que na pessoa de Cristo Jesus, Ele nos alcança para levar e saciar a nossa necessidade. Quando nós nos rendemos diante dEle, com arrependimento, quebrantamento e sinceridade de coração, e nos prostramos diante da cruz do Calvário, reconhecendo que somos falhos, pecadores e que necessitamos da sua intervenção. Ele é poderoso para destronar os ídolos que estão governando o nosso coração. Ele é poderoso para romper todas as barreiras que estão impedindo o fluir do rio de águas vivas na sua vida. E que de fato, quando estamos cheios do seu Espírito, o texto diz que passamos a falar entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos, cantos espirituais, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem e uma mulher cheio do Espírito, o seu coração é cheio de gratidão, é cheio de louvores ao Senhor, é cheio de adoração. Quando somos guiados pelo Espírito, nós não temos tempo para picuinha, para disse-me-disse, para fofoca, porque o nosso alvo, o nosso propósito é muito maior do que questões tão pequenas. Nós estamos caminhando para o alvo que é Cristo Jesus, nós nos alegramos nele, nós nos contentamos nele, a nossa alegria é no Senhor. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Que Deus possa, meus irmãos, sinceramente, romper qualquer barreira que esteja impedindo no meu e no seu coração de vivermos uma vida plena do seu Espírito, governada pelo seu Espírito, para a glória de Cristo Jesus. Eu convido a todos a ficarem de pé nesse momento e vamos orar.